Eu quero estender os meus cumprimentos a toda a igreja, a paz do Senhor Jesus. E neste momento nós estamos iniciando uma mensagem de Deus para as primícias do mês de setembro. E nessa noite nós queremos iniciar cantando um cântico e queremos convidar você a adorar o nome do Senhor nessa noite. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Querido Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor, para ouvir a Tua voz, a Tua direção. Que o Teu Espírito Santo use poderosamente, Senhor, o canal que está disponível para, Senhor, transmitir a Tua mensagem
Assim pedimos que Tu tome o Teu lugar de honra nessa noite e entregamos tudo nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Quero saudar a todos com uma boa noite e quero compartilhar uma mensagem com você. E o título dessa mensagem que eu tenho para falar aos nossos corações é Lutando com as Armas de Deus. Lutando com as armas de Deus. Quero convidar você que está nos acompanhando, está nos assistindo. Se você quiser acompanhar, abrir o texto sagrado, o texto bíblico, no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Vamos ler apenas o versículo 3. Apenas o versículo 3. Capítulo 20, verso 3. Que diz assim: Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor, ou buscou ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Amém. Graças a Deus. Lutando com as armas de Deus. Eu penso que talvez pelo tempo que nós estamos vivendo, talvez pelo momento que estamos vivendo, eu tenha pegado esse texto para falar, lutando com as armas de Deus. Nós sabemos que lutar com as armas de Deus é depender total e exclusivamente de Deus. Se existe um momento que nós precisamos lutar com as armas de Deus, é esse. Se existe um momento propício para lutar com as armas de Deus, é agora. Se existe um momento que nós precisamos nos abastecer de Deus para lutar com as armas de Deus, é agora. Esse é o momento. E nós sabemos também que não é fácil lutar com as armas de Deus para o ser humano. Para o ser humano é uma tarefa difícil, porque lutar com as armas de Deus é depender de Deus, é depender dos recursos de Deus. Então, para nós lutar com as armas de Deus, nós precisamos sair de cena. Lutar com as armas de Deus é depender total e exclusivamente da ajuda do Senhor. Lutando com as armas de Deus, o homem ele não ganha holofotes. Ele sai de cena. Ele deixa Deus trabalhar porque ele entende que a melhor forma é Deus fazer por ele. E eu trouxe aqui eu quero trabalhar aqui alguns pontos importantíssimos para que vai nos ensinar alguns princípios dentro desse texto, que vai nos ensinar como lutar e vencer com as armas de Deus. Como lutar e vencer com as armas de Deus, né? E nós sabemos que lutar com as armas de Deus, no Salmo 37:5, é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e no demais, todas as coisas ele fará por nós. Isso é lutar com as armas de Deus. É entregar o nosso caminho, é entregar a nossa vida a Deus, entendendo que ele cuida de nós. E eu quero trazer alguns pontos aqui importantíssimos dentro do texto que vão nos ensinar a lutar com as armas de Deus.
que vão nos dar uma direção para como lutar com as armas de Deus e vencer com as armas de Deus. Um texto básico para isso, nós sabemos que é Efésios 6, que diz que nós devemos lutar com toda a armadura de Deus, né? Nos revestir de toda a armadura de Deus. Esse é um texto que nós conhecemos muito bem e sabemos que devemos nos apegar em toda a armadura de Deus. Mas aqui dentro desse texto que nós vamos caminhar, que vai falar do rei Josafá, nós vamos aprender alguns princípios de como lutar e vencer com as armas de Deus. E vai ser muito importante para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender aqui o que está acontecendo. Josafá, ele era o rei de Israel, e então se levanta contra ele 3 nações. 3 exércitos se levantam contra Josafá, para guerrear contra ele. E nesse período ele fica preocupado, e no versículo que nós lemos, ele fica até com medo. E então ele vai buscar ajuda a Deus, quando 3 inimigos se levantam contra ele. Lutar um inimigo, um exército contra um, já não é fácil. Lutar 2 contra 1 fica difícil ainda. Agora, 3 contra 1, não tem saída. Foi assim que Josafá se sentiu, sem saída. E ele, nesse momento que ele se sentiu sem saída, ele foi buscar orientação de Deus. Ele buscou a ajuda de Deus quando ele não sabia o que fazer. Então, em primeiro lugar aqui, Josafá, quando ele ficou com medo, ele soube da notícia, ele descobriu que 3 exércitos estavam prontos para atacar ele, para destruir o povo de Israel. Josafá ficou com medo e buscou ajuda ao Senhor. Essa palavra que Josafá usa aqui para buscar ajuda ao Senhor, o significado dessa palavra aqui é fazer uma consulta àquele que é especialista no assunto. No momento que nós não sabemos o que fazer, no momento que nós estamos com as mãos atadas, no momento que Josafá estava aqui, não sabendo o que fazer com a situação, ele foi buscar orientação àquele que é especialista no assunto. Deus é especialista no assunto de guerra. A palavra de Deus nos diz no Salmo 46, que ele quebra o arco, ele espedaça a lança, ele queima o escudo com fogo e ele acaba com toda a guerra. Deus não tem páreo para ele. Ele é o melhor, ele é o todo-poderoso. E não há um sequer que se levante contra Deus, porque Deus é o todo-poderoso e Josafá entende isso. Tanto que ele vai buscar ajuda, vai buscar orientação a Deus. Ele entende que buscar orientação a Deus era o melhor que se tinha a fazer no momento. Quando nós não sabemos o que fazer, talvez nós perdemos ou deixamos de ganhar muitas guerras porque nós talvez não consultamos ou não fizemos essa consulta àquele que é especialista no assunto, aquele que sabe todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, aquele que conhece todos os problemas, aquele que conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece todas as coisas, ele é especialista no assunto. Então, em primeiro lugar, para poder lutar e vencer com as armas de Deus, é buscar ajuda, fazer como Josafá fez, buscar ajuda do Senhor Deus, consultar Deus em oração, assim como ele fez. E consultar a Deus também é orar a Deus, consultar a Deus também é clamar a Deus, consultar a Deus também é se prostrar diante de Deus, numa situação adversa, que nós não sabemos o que fazer, ou quando não sabemos o que fazer, a melhor opção e mais importante que nós temos a fazer é pedir orientação àquele que pode todas as coisas. A palavra de Deus, ela nos diz, em Mateus 21, 22,
Jesus diz: e tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Ele além de ele ser especialista no assunto, Deus, Ele conhece Ele conhece as nossas lamúrias. Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe exatamente quando estamos precisando e do que nós estamos precisando. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, aqui diz que tudo quanto pedir em oração, crendo, recebereis. Deus, Ele é aquele que Ele atende o clamor do povo que o busca crendo. Então, quando nós buscamos a Deus em oração crendo, nós precisamos entender que Deus, Ele nos atende. Mas é preciso buscar a Deus com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele, que se aproxime crendo que ele pode fazer o que a pessoa precisa. Então nós precisamos nos aproximar de Deus crendo que Ele é galardoador e é poderoso para fazer aquilo que nós precisamos. Em segundo lugar, está lá no versículo 3 ainda, Josafá quando ele ficou com medo, ele ordenou um jejum e uma oração em todo o povo. Todo o povo foi buscar a Deus com jejum e com oração. Cada vez que um povo clama, nós temos isso nós vimos isso e nós vimos isso em toda a história da Bíblia, que cada vez que um povo clama a Deus, cada vez que o povo busca a Deus com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com as mesmas intenções, sempre que eles buscaram a Deus, Deus atendeu as suas orações. Aqui agora Josafá era o rei e ele conclama todo o povo de Deus a se reunir, a orar e a jejuar a Deus. Talvez, se existe um período que nós precisamos buscar a Deus em oração e jejuar também junto com a oração, né? Fazermos um jejum santo, é esse o período. É o período e jejuar é fome de Deus. Jejuar é mortificar a nossa carne para que o Espírito nos encha. A palavra de Deus nos diz que queres comais, queres bebais, queres façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós estamos nos alimentando de uma comida boa, de um banquete legal, isso é para a glória de Deus. Mas quando nós não fizemos isso, nós deixamos de nos alimentar do alimento aqui, nós nos alimentamos, nós atraímos a glória de Deus para dentro de nós. Isso é importante. A oração, o que Josafá aqui fez com o grupo, com o povo, eles foram orar, foram buscar a Deus, foram fazer um pedido a Deus, porque eles não podiam, por conta própria, as forças deles não adiantariam de nada, as suas estratégias de guerra não adiantariam de nada, eles precisavam exatamente da ajuda de Deus. E o que eles fizeram? Buscaram Deus em oração, buscaram Deus, fizeram um jejum santo, ele conclamou. E quando eles fizeram isso, lá no versículo 12, ele disse o seguinte, junto com o povo: ó nosso Deus, não os castigará por isso? Ele diz ainda: não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Uma das principais armas que nós podemos lutar com as armas de Deus e vencer, uma das principais características para lutar e vencer é reconhecer a nossa fragilidade. É buscar a Deus em oração, em jejum
e também reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer que nós não temos força. Reconhecer que nós, por conta própria, com as nossas habilidades, nós não conseguimos vencer as nossas guerras. Nós, por conta própria, nós não conseguimos vencer essas batalhas espirituais. E a nossa guerra, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós sabemos disso. Então, para vencer essas guerras, nós precisamos reconhecer a nossa limitação, a nossa fragilidade. Em Oséias, no capítulo 14, versículo 8, a parte B diz, Deus dizendo para o povo, todos os seus frutos vêm de mim. Nós não temos nada a oferecer. Nós recebemos de Deus para lutar com as armas de Deus. Nós precisamos aprender com Jesus Cristo quando ele diz em Mateus 5:3 que bem-aventurado são os pobres de espírito. E nas palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, o pobre de espírito é reconhecer a falta de recursos espirituais para encontrar ajuda e fortaleza que vem de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós, por conta própria, nós não conseguimos vencer essas guerras. Nós não conseguimos, quem sabe, vencer uma guerra dentro da família, dentro do casamento. Nós não conseguimos, muitas vezes, por conta própria, vencer uma guerra que é um problema que um filho está passando, é a preocupação de um filho, quem sabe lá no emprego, no trabalho. Muitas dessas guerras nós vamos vencer quando nós reconhecermos para Deus a nossa limitação, que nós só conseguimos vencer se for com a ajuda dEle. Em quarto lugar, todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando então pelo mesmo propósito, jejuando e reconhecendo a limitação. Quando eles fizeram isso, a palavra de Deus diz no versículo 14, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre um músico, sobre um levita, e trouxe a resposta que o povo estava precisando. Esse jovem, o nome dele é Jaziel. Ele é da linhagem de Asaf. Os seus avós, os seus antepassados, um deles é Asaf. Ele escreveu pelo menos 12 salmos que nós temos na Bíblia. E esse jovem, na linhagem dele, ele continuou seguindo os passos dos seus antepassados. Ele continuou seguindo os passos dos seus avós. Ele continuou seguindo os passos dos seus pais. Esse jovem era piedoso. Ele estava orando junto com o povo. Ele estava jejuando junto com o povo. Eles estavam clamando e reconhecendo a fragilidade. E quando eles fizeram isso, Deus falou através desse jovem. Então a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre aquele jovem e trouxe a resposta que o povo estava precisando. O significado do nome desse jovem, Jaziel, é Deus fortalece. Toda vez que tem um povo clamando, toda vez que tem um povo jejuando e orando e reconhecendo a fragilidade e buscando a Deus no mesmo propósito, Deus fortalece. Deus é aquele que fortalece na família. Deus é aquele que é capaz de fortalecer um casamento que está arrebentado. Deus é capaz de fortalecer uma pessoa que está fraca na fé, desfalecida, que está com medo disso tudo que está acontecendo por aí. Deus fortalece. Cada vez que nós oramos, cada vez que nós clamamos, cada vez que nós buscamos Deus, nos consagramos com jejum, reconhecemos a nossa fragilidade, Deus nos fortalece. E Ele trouxe a resposta para o povo, que o povo estava precisando, e a resposta que Ele trouxe foi a seguinte: a ordem que Ele dá. Está lá no versículo 15, quando Ele diz: não desanimem, não desanimem, não desanimem, não desanimem. Não fiquem com medo e não desanimem, porque quem luta a guerra sou eu, Deus dizendo, a guerra é minha e não sua. Se existe uma das armas que o inimigo tem usado para tentar nos parar,
para tentar nos derrubar, para fazer com que nós perdemos essa batalha, é o desânimo. A ordem de Deus aqui para Josafá e para o povo de Deus, e para aqueles que estavam clamando e pedindo ajuda de Deus foi: não desanimem. Não desanimem. Porque o desânimo, ele derruba qualquer pessoa. O desânimo, ele faz com que uma pessoa entre no poço da depressão. O desânimo faz com que uma pessoa abandone um casamento. O desânimo faz com que uma igreja entre em conflitos. O desânimo faz com que o mundo vire um caos. Através do desânimo. Mas a ordem de Deus aqui hoje, para mim e para você é: não desanime. Jesus Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo, mas tende bom ânimo. Jesus é aquele que é capaz de nos dar uma injeção de ânimo, de colocar, renovar as nossas forças quando nós estamos fracos. Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o único que é capaz de tirar o desânimo. Quem sabe você que está me assistindo, está desanimado da vida, está desanimado com as lutas, está desanimado com o teu casamento, está desanimado com os teus filhos, está desanimado no teu trabalho, está desanimado com a tua empresa. A palavra de Deus de ordem é: não desanime. Não desanimem, porque a luta não é sua, é de Deus. Não desanimem. Deus, então a próxima ordem que Deus dá, e falando com o povo, ele diz, lá no versículo 17, ainda: fiquem parados, fiquem parados, fiquem parados. Mas por que Deus dá uma ordem como essa? Porque se lutar contra 3 exércitos, quase não tinha saída para um exército só, não tinha saída. E Deus dá uma ordem: fiquem parados. É porque eu entendi que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Josafá, ele tinha mais de 1.162.000 soldados de guerra. Ele poderia tentar lutar. Ele poderia tentar até ajudar Deus nessa guerra. Mas Deus, ele não precisa da ajuda do homem. Porque se Josafá tenta ajudar Deus e eles vencem a guerra, Josafá poderia dizer: eu venci a guerra. Josafá poderia dizer: eu sou bom. Josafá poderia dizer: eu sou bom na estratégia de guerra. Meus cavalos, meus homens, nós somos bons. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele diz em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei o meu louvor com ídolos. Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que quando ele diz: fiquem parados, é como se ele estivesse dizendo: eu quem luto, eu quem faço. O homem não tem forças para lutar as guerras espirituais. É Deus quem faz por nós. E ele não divide com ninguém. E ele diz mais, ainda no versículo 21, ele dá uma ordem, ele diz: fiquem os músicos na frente do exército, cantando e louvando a Deus. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam e louvavam a Deus, Deus colocou confusão no meio do exército do inimigo. E eles acabaram perdendo a guerra. Eles acabaram perdendo a guerra para o povo de Deus. Se existe uma coisa que o inimigo não consegue entender, é quando alguém está passando por dificuldade, é quando alguém está passando por luta, é quando alguém está passando por provação, é quando alguém não sabe o que fazer de tamanha provação que está passando. É quando alguém não sabe o que fazer por causa do tamanho do exército que se volta contra ele. O inimigo não consegue entender
Quando alguém está passando por dificuldade, e essa pessoa então, ela somente adora a Deus. Se existe uma coisa que coloca confusão no exército do inimigo, é quando eu e você estamos passando por dificuldades. É quando eu e você estamos passando por lutas. É quando eu e você estamos muitas vezes quase desanimando. Mas nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos um louvor, nós conseguimos adorar a Deus no meio da guerra, no meio da luta. Deus assim nos dá vitória. Assim Deus foi quem deu a vitória a esse povo. Foi assim que Deus deu a vitória a esse povo, porque o povo orou a Deus, o povo fez um jejum a Deus, o povo reconheceu a fragilidade diante de Deus, reconheceu que não tinha forças. O povo então adorou a Deus e recebeu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus em oração, Deus ele atende o nosso clamor. Deus ele atende o nosso pedido de oração. Deus ele está sempre pronto para nos atender. Fique com essa palavra, fique com essa mensagem no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós temos ministrado a tua palavra, Deus. Nós temos falado do teu amor, Jesus. Que tu possa nos ajudar, Senhor, nessas guerras. Que tu possa nos ajudar nessas lutas, Senhor. Que tu possa ajudar cada um diante de cada luta, Deus. Que tu possa ajudar cada pessoa, Deus, que quem sabe está em casa, Deus, com medo, quase desanimando da sua vida, do seu casamento. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a lutar com as tuas armas. Ajuda-nos, Senhor, a entregar a nossa vida a ti, Deus. E saber que é tu, Deus, quem cuida de nós melhor do que ninguém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de ti, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a te buscar em oração, Deus. Crendo que tu podes fazer o impossível por nós, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a te buscar, conclamando um jejum, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a nossa limitação, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a te buscar com todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade, Deus. Entendendo que quando nós adoramos, Deus, é tu quem nos dá a vitória, Pai. Assim como tu desses ao teu povo aqui. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada uma dessas pessoas que estão assistindo, Deus. Abençoa cada família que está assistindo, Deus. Que tu possa dar vitória, Deus, sobre cada luta que cada um esteja passando, Deus. Eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti.
você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece